Shalom, shalom, aleluia. Daqui a pouco começamos. Vamos ver se a Jússi vem, chama ela. Shalom, shalom, meus amigos. Daqui a pouco nós vamos começar essa live. Daqui a pouco não, já começamos. Hoje gostaria de convidar a pastora Jússi e seu marido, o apóstolo Lins, na cidade de Alagoinhas, Bahia. Daqui a pouco vão estar entrando. E peço, é claro, que você que vai nos acompanhar nessa live possa estar dando um compartilhar aí, ajudando a gente a alcançar mais pessoas. Cada um de nós é um divulgador, cada um de nós pode compartilhar, né? Fazer o reenvio. Enquanto isso, eu já vou falando aqui com a Jússi, pedir para ela entrar. Deixa eu só encontrá-la aqui. Recebi hoje também notícias da Joana, muito boas, né, Joana? Daqui a pouco você vai estar aí também. Meu Deus, meu Deus. Vamos ver as notícias daqui a pouco. Jússi, pastora Jússi, vamos lá. Pastora Jússi. Vamos ajudar a compartilhar. Hoje quero compartilhar com vocês mais um pouco desse assunto que nós já estamos falando aqui. Então, Jússi, vai vir um aviso para você mandar a solicitação. Ela aparece aí, na hora que você entra, aparece enviar solicitação. E você envia e eu te recebo. Tá bom? Veja aí, a hora que você entrou, logo em seguida, nos letreiros aí, nos comentários, aparece uma proposta para você enviar a solicitação para mim. Então, você envia essa solicitação, ok? Se você não viu essa solicitação aparecer aí, você sai da página, né? Clica lá no sair e entra de novo. E aí, assim que você entra, você vai ver que vai aparecer a proposta para você participar da live. E aí você aceita, você coloca lá enviar solicitação. Tá bom? Eu vou ficar aguardando aqui até aparecer a sua solicitação. E quando aparecer, eu te aceito. E vou saudando aqui os nossos soldados da linha de frente, que sempre estão conosco. Alguns de vocês já devem poder dar aula já desse assunto, de tanto que a gente tem falado, né? Aqui o Edésio e Clarinda estão mais uma vez conosco. Muitos. Sim, a Renata também tem participado bastante. Pastor Marcelo, o Senhor te abençoe, Pastor Marcelo. Alain. Tá aí os acenos, aqueles que estão pedindo. Vamos nos conversando aqui até a live começar. Eu estou aguardando pastora Jússi. Ok, visualizar. Vamos ver se aparece a Jússi aqui. Nosso irmão Pargoleto. Ah, apareceu, querida. Shalom, meu querido. Shalom, minha amada. Que bom que você aceitou o convite. Nós estamos felizes por sua participação. Espero que a internet aí seja boa onde você está, para poder essa live não ficar travando tanto, né? Está na Hesed ou está em casa? Tô na igreja, tô na reza. Ok, está na Hesed. Vamos então apresentar a pastora Jússi. Lins está contigo hoje? Lins foi para a Câmara e disse que depois vinha. Que depois vinha para cá. Mas ele vai vir. Apóstolo Lins além de apóstolo, pastor, né, que pastoreia, ele é um vereador também. Vereador da cidade, que tem enfrentado
como um leão todo esse processo de dominação da esquerda, que no Nordeste é muito forte, em Alagoinhas, daqui a pouco nós vamos conhecer, é um reduto extraordinário da esquerda. Foi o berço do comunismo, e essa Verdade. cidade tem passado, tem um histórico, como foi esconderijo de comunista, né? Década de 60, mas vamos tocar aqui, vamos orar e colocar diante de Deus essa live, ok, apóstola Jússia? Pai Celestial, no nome de Jesus, nós invocamos o Teu santo nome. Amém, Senhor, com Senhor. muita gratidão no coração e também, Senhor, com o peso da revelação que está sobre nós, para compartilhar a todas as pessoas que o Senhor escolheu para estar nessa noite juntos. Pai, bendito seja o Teu santo e glorioso nome. Passamos pela cruz, subimos agora com esta hora, com essas 2 horas de revelação, de live, de adoração juntos, de oração. Passamos pela cruz e levantamos diante do tabernáculo eterno, diante do altar superior, Pai, onde Cristo está e Ele reina e governa, para que os seus olhos de fogo possam purificar, através das chamas dos 7 Espíritos que saem, que estão assistindo diante do Senhor. Purifica as nossas intenções, as motivações, as palavras. Purifica o ato em si de fazermos, de profetizarmos, para que assim, meu Deus, meu Pai, não haja, não esteja nada dando legalidade ao inimigo. As nossas antigas identidades na carne, Senhor, ainda são pontes pelas quais o inimigo atravessa para buscar uma solução. Mas nós rendemos tudo na cruz de Cristo e declaramos que nada será roubado. Pai, nós colocamos também todas as pessoas que estão assistindo agora, participando, para que o Senhor também dê a graça, dê a eles as palavras para irem colocando, Senhor, e contribuindo de forma, Senhor, positiva, abençoada. Senhor, abre agora os céus sobre o Brasil, abre os céus sobre Alagoinhas, abre os céus sobre nossa região, sobre a nossa mente. Nós profetizamos agora que sobre essa cruz que está acima de nossa nação, Senhor, dela emana salvação, dela emana glória e luz. Pai, que essa luz venha e passe, ilumine os corações, entre em cada caverna de pensamento, onde tiver escuridão, onde tiver trevas, onde tiver dúvida, Senhor, esclarece, traz a bênção, Senhor, de entendermos os tempos que estamos vivendo e a bênção de participarmos das coisas grandes que o Senhor está fazendo, Senhor, de sermos úteis no reino para essa hora. Bendito seja o Teu santo nome. Eu peço que o Senhor abra também os céus agora, Pai, enviando Gabriel, o anjo mensageiro, que traz tanto conhecimento à terra quanto nós necessitamos, Senhor. Nós pedimos imensamente aos céus agora que abre, Senhor, as janelas, abre as comportas, abre, Senhor, ilumina a terra esses momentos. E também aqueles anjos que estão lá em Apocalipse, que um anjo iluminava a terra toda, Senhor. Pai, que esses anjos da autoridade do tempo do fim possam vir iluminar a terra para trazer luz, revelação e solução para as diversas áreas que ainda estão, Senhor, sob o domínio de anticristo, mas que em breve já está findando, Senhor, para a glória do Teu nome. Abençoa a mensagem que está na boca de Jússia, na mente dela, para que ela fale, Senhor, com leveza, com clareza, e nos abençoe, Senhor, com esse conhecimento que o Senhor tem derramado sobre ela. No santo nome de Yeshua nós oramos. Amém e amém. Amém. Muito bem, mais uma vez seja bem-vinda. Pastora Amém. Juscelene, para quem não conhece, ela mora em Alagoinhas, ela tem um ministério junto com seu pastor e apóstolo, a quem nós estimamos muito. Já nos conhecemos há mais de 18 anos e temos amizade nos últimos 5 anos, a gente vem tendo uma amizade mais profunda. Nós tivemos um conhecimento leve há 18 anos atrás, quando nós estávamos construindo o nosso templo, Deus falava que naquela época o espírito do anticristo ia começar a dominar o Brasil. E que o templo que nós estávamos levantando era um símbolo do tabernáculo. Por isso nós tivemos que fazer o templo aqui no Brasil nos moldes de Israel.
do templo ainda na época do tabernáculo de Moisés. Então Deus falou, vocês vão ter que construir rápido, e nós fizemos em menos de 3 meses, colocamos a Arca da Aliança, a menorá, que é o castiçal, colocamos a mesa dos pães de proposição, o altar de incenso, e do lado de fora do tabernáculo, do templo, nós colocamos a pia, o lavatório. A peça, o altar de sacrifício de cordeiro, Deus falou, esse vocês não precisam pôr, porque o cordeiro eterno já está sacrificado e não precisa sangue nenhum. Mas a simbologia eu quero. E nós fizemos, está aqui o apóstolo Lins, entrou, deve estar lá na câmara, de longe ele já está em reunião lá e olhando a live. Deus abençoe, apóstolo Lins. Então, esse santuário que Deus mandou levantar no finalzinho de 2002, e eu tenho que pôr isso para poder introduzir a apóstola, porque ela vai dar uma continuidade explicando o outro lado, o que estava acontecendo lá na Bahia, ao mesmo tempo que estava acontecendo aqui em São Paulo. Então, esse tabernáculo que Deus mandou levantar, ele falou que era um símbolo do tabernáculo, do templo que vai ser construído em Israel, que também será rápido. Claro que não foi assim na hora, a gente foi recebendo isso ao longo prazo. Agora eu posso resumir a história, mas na hora não é tão simples assim. Então, quando nós fizemos isso entre outubro, novembro, dezembro de 2002, o Senhor disse que tinha que ficar pronto, porque o governo do Espírito do Anticristo viria a partir de janeiro de 2003. Então, foi aí que começa a história que eu conto, LULA, a revelação do Anticristo, que ia enganar o Brasil. Então, precisava de um santuário. E nessa de precisar de um santuário, o Senhor falou conosco que esse símbolo precisava ser feito dentro daquele prazo e antes de findar dezembro tinha que estar inaugurado. Então, por isso que foi feito rápido. Claro, os milagres financeiros foram inúmeros. A nossa congregação é uma congregação pequena, de 200 e poucas pessoas, com uma entrada financeira de R$8.000 naquela época, e um pouco mais, um pouco menos, mas tinha que fazer e gastar mais de 120, 130 mil em 2, 3 meses. Então era só milagre. E foi milagre. Quando tudo ficou pronto, o Senhor mandou a gente se vestir de 2 testemunhas e acender o castiçal e declarar que o tempo, era chegado o tempo, e que agora o Brasil, que é um tipo de Israel, ia ser enganado e o anticristo ia estar no poder, assim que o tempo fosse levantado. Tudo deu certo, fizemos, o governo de PT radical começou, e 5 meses depois, no mês de maio, só apenas 5 meses depois de levantar o templo no Brasil, nós fomos a Israel. Uma ordem de Deus para ir para Israel. E lá nós entramos em contato, pela primeira vez conhecemos o Instituto do Templo, que é a organização judaica ultra-ortodoxa que está juntando as peças e fazendo todas para levantar o templo para o tempo do fim. O último templo, o terceiro templo que é chamado, que Israel não tem templo. E quando eu vi aquelas peças prontas, eu comecei a chorar e pensar, Deus, o Senhor fez a gente fazer no Brasil em 3 meses, e agora o Senhor vai construir em Israel. Então, eu, na época, achei que ia ser rápido, mas já passou 18 anos e o tempo deles não vieram. Mas está tudo pronto. E aquela época era a época que estava começando a falar sobre reconstrução do templo em Israel. Então, assim como faz no Brasil, assim será em Israel. Foi rápido aqui, será rápido lá. Então, o nosso ministério recebeu o nome Libertador de Israel. Muito bem. Na época da inauguração, dezembro de 2002, no finzinho de novembro, eu fui a Goiânia. E Deus me deu uma ordem. Eu quero que você fale para o Brasil inteiro saber quem é Lula, que espírito está nele, e de onde veio. Veio da China, vai governar o Brasil, vai enganar, vai ser um tempo muito difícil, bom financeiramente no começo. Isso foi bem claro. O senhor diz, a finança não vai ser tocada, mas se prepare, porque é o maior tempo de engano. E quando eu estou em Goiânia, no congresso, na conferência profética das 5 que teve no Brasil, a doutora Neuza Tioca me deu uma oportunidade para falar lá em Goiânia, e eu contei para o Brasil acerca dessa revelação
de que o Senhor estava deixando ou permitindo vir um governo de anticristo para enganar o Brasil, que o Brasil era Israel e que Deus mandou fazer o templo aqui no Brasil para poder profetizar. Quando eu disse isso e desnudei os planos da esquerda, que ainda nem tinha começado a governar, a apóstola Jússi estava lá. E ela liga para o apóstolo Lins e diz: tudo que Deus mostrou e falou conosco aí na Bahia, um apóstolo está falando aqui também igual. E nessa hora, então, eu anunciei que ia construir, que estava terminando a construção do templo e que tinha que colocar todas as peças. Muito bem, o apóstolo Lins ouviu a esposa, pegou um avião e saiu da Bahia, logo em seguida, e veio para a inauguração do templo. E quando ele estava aqui no templo, na inauguração, e viu todas as peças, viu aquela coisa linda, viu o chão todo de mármore, as janelas Brasil e Israel, ele ficou tão impactado, e o Espírito estava falando com ele já há muito tempo, naquele final de ano também, que ele teria que fazer a mesma coisa na Bahia. Ele tinha que fazer um templo assim lá também. E ele estava num processo de construção, de compra de terreno, estava tudo engatilhando, e ele volta para lá e recebe. E aqui dentro, na inauguração, Deus fala com ele que o templo de lá ia se chamar Tabernáculo. E Deus deu um segundo nome, depois que virou Tabernáculo Hesed, quando ele recebeu a segunda parte da revelação, quando ele esteve num estado lá do Nordeste, uma profeta falou com ele, falou: olha, eu estou guardando esse nome aqui, Hesed. Hesed significa graça. Por isso que o movimento racídico, que é o movimento ortodoxo, ele vem dessa palavra hebraica. Então eles receberam Tabernáculo Hesed. E assim Deus permitiu eles construírem também muito rápido. E no mesmo, eu acabei aqui em dezembro, quando foi março, abril, eles já estavam também no pleno vapor. E aí entra a história paralela. Então Deus estava levantando o libertador de Israel aqui, o Tabernáculo Hesed na Bahia, e vai contar a história da chegada de um rabino que começou a introduzi-los numa visão judaica, porém sem desprezar a graça de Jesus, um judaísmo messiânico, e é o que eles vivem hoje, e nós vamos falar um pouco disso, e por que Deus está trazendo essa visão, igreja de Israel juntos lá, como trouxe aqui, só que lá com a presença de um rabino, para ser isso a solução, o modelo pelo qual a igreja do Senhor deve andar nessa próxima década. Ok? Posto esse pano de fundo, então agora vocês já sabem qual é o panorama, o resuminho aí dessa coisa. Agora eu vou pedir para a Jússi, com a sua graça e sabedoria que Deus tem dado, compartilha um pouco aí a visão do que Deus tem feito com vocês, ou por que Deus tem, o que ele tem falado sobre esses tempos, o que ele tem falado sobre a restauração da visão judaica, da raiz da Torá para a gente vivenciar, ou o que está no seu coração para você falar. Se não quiser entrar nesse tema, fique à vontade. Amém. No livro do profeta Amós 3:7 diz: Adonai Deus não faz nada sem revelar seu plano a seus servos, os profetas. A ordem, né? Hoje nós vamos estar falando sobre a destruição do governo mundial, né? E o estabelecimento, né? A implantação do governo do Eterno, o governo do Messias, né? A ordem para a implantação desse governo, né, mundial, estudando e vendo, né, muitas que não é da agora, já tem um tempo, esse plano que o inimigo tinha e tem, né, não é da agora, mas ele começou a ter uma forma, né, uma estratégia mais aguçada, mais revelada no ano de 2000.
O ano de 2000 foi um ano muito chave, teve muitas revelações, né, de muita coisa que ia acontecer, mas eu vejo que foi o divisor de água para nós estarmos nesse tempo. E o Brasil, ele é muito importante para essa ordem, era o que Deus falava comigo nesse tempo e ouvindo muitos profetas que Deus também tem falado. Primeiro porque Satanás, ele não quer que se cumpra a promessa. Esse país é o país do avivamento, é como o apóstolo Léo falou, é Israel dentro da nação, né? Tem muitos judeus que têm conhecimento disso, que nossa nação foi uma nação que o início dela nasceu com judeus, eles vieram se refugiar aqui, porque era um lugar que ninguém poderia procurar eles. Então já começa por aí, tem essa promessa do Eterno, e por causa de todas as riquezas que essa nação tem. Nós somos uma nação com um teor de riqueza muito grande, reservada, que muita riqueza dela ainda não foi explorada. Então, esse é um dos pontos que Deus falou de nossa nação. E as ações proféticas, ela é um oráculo de combate quando o tempo chega. Então, só esse mês, na Páscoa, Deus trouxe a revelação do significado da construção do templo do apóstolo Léo, há 18 anos atrás, quando meu esposo também foi. E Deus mandou eu olhar as datas, os pontos, e que eu pudesse ver tudo aquilo que tinha sido como um oráculo nos mundos espirituais. Eu vi a importância que se o apóstolo Léo, ele não tivesse, nem o apóstolo Léo, nem o profeta Dejaí, tivesse a sensibilidade de ter recebido isso de Deus, que no momento parecia ser uma loucura, né? Hoje, falar disso hoje é muito mais fácil, porque depois de 19 anos, você colocar numa igreja a menorá, a mesa, a Arca da Aliança, a mesa da propiciação, isso hoje é muito familiar. Mas há anos passados isso não era familiar. Isso era agressivo. A mente, o pensamento grego não suportava ver esses símbolos. Porque esses símbolos lembrava a eternidade, lembrava o modelo que Deus deu a Moisés no deserto, que não foi da mente dele, mas foi uma linguagem profética, uma linguagem, eram símbolos que falavam ao mundo do Espírito para preparar o reino do Messias, para estabelecer o governo do Messias. O desejo de Deus é estabelecer, restaurar o Éden, assim como ele foi contaminado, ser restaurado, que é o reino messiânico. E quando eles tiveram essa sensibilidade, e o interessante que Deus falava assim comigo, quando o povo de Israel que pecou e eles foram levados para a Babilônia, o profeta Jeremias, Deus mandou ele comprar uma terra. Só ele vai no campo de Ananote, compra uma terra e lavra ela com a escritura. Isso era o quê? O oráculo para ter nos mundos espirituais que eles iriam voltar de Babilônia. Depois de 70 anos, eles voltam de Babilônia. Por quê? Porque tinha um ato estabelecido espiritualmente. Ele mesmo vai, né? Ele estabelece isso e ele vai e determina. E isso mesmo acontece. E na época, com certeza, muitos devem ter achado que era uma loucura o que o apóstolo Léo estava fazendo. Mas eles estavam estabelecendo o reino de Deus espiritualmente. Deus... Proféticos, né?
através do templo, de tudo aquilo que eles fizeram, eles estavam estabelecendo. Assim como Jeremias comprou a terra, lavrou a escritura, dizendo: ninguém vai impedir de vocês retornarem. Amém. A mesma coisa era Deus dizendo: ninguém, não terá ninguém que possa impedir o que eu determinei para essa nação. Amém. E o impressionante que Deus trouxe uma leitura do ex-presidente, né, o Lula, que ele era o símbolo do governo mundial. Ele era um dos cabeças. E ele foi eleito dia 27 de outubro de 2002, e ele foi eleito, no ano que ele foi eleito com a maior parte da igreja do Brasil. Naquela época, o Brasil tinha mente fechada. Naquela época, a igreja tinha que ele era a pessoa mais certa, mais correta. E eu agradeço muito a Deus, porque nessa época, meu esposo era do PT. E as reuniões eram na minha casa, né, na nossa casa. E o que acontecia? Quando eu vi eles falar, Deus dizia, eu era muito menina ainda, e Deus dizia para mim: isso não é um plano de governo, isso é um plano de poder. E você não vai votar nesse homem. E eu nunca votei em Lula. Nunca, nem na primeira eleição eu não votei nele, não votei nas que ele perderam, na que ele perdeu, não votei em nenhum, nunca votei nele. Né, eu tinha algumas discussões, algumas desavenças com meu esposo, porque na época ele era, e depois o próprio Deus trouxe a revelação para ele, porque eu comecei a orar, e ele teve a revelação, né, e eu cheguei em casa um dia, ele estava queimando tudo, e ele saiu desse partido. Coisas do PT, você quer tudo que pertencia, queimando todos os pertences, né, ele tinha os botas, as bandeiras vermelhas, ele tinha tudo isso, né? E ele, cheguei em casa, ele estava tocando fogo em tudo. E dizia que a partir daquele dia, ele tinha entendido que não era, que esse governo não era o governo, que tinha um plano mais ruim por trás dele. E o interessante é a grandeza de Deus, porque se apóstolo Léo deixasse assim, não, eu vou, não, já estamos no final do ano, já falta 3 meses, vamos deixar para fazer isso o ano que vem. Meu Deus. Não teria o efeito que houve. Deus dizia que tinha que ser antes. É tanto que a inauguração foi 4 dias antes. 4 dias antes. Por quê? Porque ele ia tomar posse dia 1º de janeiro de 2003. E o que aconteceu naquele ano? A fama de Lula cresceu. Ele entrou em todas as nações. Ele conquistou todos os povos e línguas. E aquele ato profético de ter levantado o tabernáculo em dezembro de 2002, foi que teve vamos dizer assim, foi a espada para partir o governo dele em pedaços. Porque no primeiro ano, o governo dele já se despedaçou. Nasceu o PSOL. No governo dele. Helena saiu. Foi. No governo dele, no primeiro ano, já nasceu o PSOL. Em 2003. No final de 2003, já nasceu o PSOL. E o que foi acontecendo com isso? Deus, ele leva Lins também. Deus fala aqui com Lins, a gente sem noção, né? Mas Deus fala com Lins que ele tinha que estar nessa inauguração. Que ele não podia deixar de estar. E ele foi, como o apóstolo Léo falou, ele foi. E quando foi dia 14 de março do 2003, é interessante que tinha que ser apóstolo Léo antes.
a gente na cidade implantando o que o apóstolo Léo estabeleceu nos mundos. Deus falava isso. Por quê? Porque aqui era a Bahia. Essa era uma cidade extremamente de pensamento esquerda. No passado, ela foi refúgio de comunistas. No passado. E é uma cidade de esquerda. Haja visto que a primeira eleição de um governo sem ser de esquerda foi a eleição passada, mas 2 anos depois o prefeito sai da direita e vai para a esquerda. Já pensou? Está entendendo tão sério que é? E lembrando também que o deputado Jean Willis é nascido aí nessa cidade. Nascido aqui na nossa cidade. Sabe? E Bolsonaro, que fugiu do Brasil aí e tem uma pois é. Esteja mandando crime, né? E quando foi é bem interessante isso, e quando chega maio, Deus traz um rabino para nossa cidade. Né? Ele, de 2003, maio, o senhor vai para Israel e Deus traz... E 3. O senhor vai para Israel em maio e rabino vem para cá em maio. Nossa, eu fui lá para ver o templo e aprender sobre o templo. Ele vem aqui para trazer o judaísmo para dentro da igreja. Olha, foi, aí ele veio em maio e aí montou um centro de estudo, ficou até 2006, depois ele voltou para Israel, depois retornou de novo, ficou mais 1 ano e meio, depois voltou para Israel, depois retornou em 2015, ficou mais 1 ano, e ele vinha todos os anos. Né? E Rabino Judá, ele foi, Yehuda Rockman, ele foi de uma sabedoria muito grande, porque houve uma junção entre nós muito grande, né? Ele recebeu da essência da igreja em si, e ele passou dele para a igreja. Então, ele ficou parecido com a gente parecido, né? Foi bem interessante, né? Hoje, ele fala muito, né? Ele ministra muito em muitas igrejas, né? Rabino Judá, na Suíça. Agora ele não está viajando muito por causa da saúde dele, mas ele viaja muito, fazendo muito seminário, foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, sabe? Um homem muito bem preparado, e que Deus trouxe, que nós ficávamos assim parados, né? Como Deus tinha feito isso, consolidado o coração dele conosco, né? E ele ensinou os princípios a nós. Ele não ensinou nada de ritual, só os princípios, a palavra, a Torá. E no primeiro ano nós começamos a fazer as festas, né? Que foi no ano de 2003. Ele chegou em maio, mas aí em Tabernáculo nós já fizemos a primeira festa, né? E o que foi que Deus falou comigo esses dias? Que se não tivesse tido aquela intervenção espiritual do apóstolo Léo com o profeta Dejaí, foi que mudou o cenário e trouxe um plano que desorganizou o sistema que estava todo preparado. Amém. Satanás tinha preparado um cenário que o plano era que eles ficariam como um cordeiro até 2018. Até 2018, eles seriam cordeiros. Aceitaria tudo, as igrejas, estaria. Quando chegasse 2018, que eles ganhariam agora, então agora ia estabelecer o plano que era deles. Mudar a bandeira brasileira, mudar a Constituição, mudar a educação. Por quê? Porque 2025 o plano já estava todo esquematizado para transformar nossa nação em uma nação socialista. Em 2030, nossa nação estaria completamente castrada. Aquilo que está acontecendo agora, né, que os governadores estão se revelando,
É Deus mostrando o plano que estava, porque o tempo chegou, então eles estão só revelando, que nem o governador do Piauí, né, que foi absurdo ele fazer um decreto que as pessoas poderiam entrar nas propriedades privadas, entrar e tomar Autoridade. posse. E tomar posse. E o moço que ele foi entrar na loja, ele não tinha aberto a loja, ele entrou para olhar as mercadorias, ele foi preso, ele teve na hora um ataque epilético e não fizeram caso disso, levaram ele assim mesmo com ataque epilético, sabe? Ele algemado. Então, isso estava... Deus fez o quê? Que vamos dizer assim, aquele endeusamento desse líder, ele fosse quebrado, ele fosse desconstruído. Deus desconstruiu, e Deus dizia para mim nessa Páscoa que essa desconstrução, essa desorganização, esse ato que trouxe a desorganização do plano, e por isso essa fúria nesse tempo, né, e a fúria com esse presidente, é tudo relacionado porque esse era o tempo e esse líder hoje, ele não agrega mais. Esse líder, ele foi quebrado as suas tábuas de princípios que ele ia estabelecer na nossa nação. Então, o que nós entendemos com isso? Nós entendemos que Deus, ele vai fazendo as coisas sem ele falar muito, mas esperando que homens respondam a sua voz. Então, esses dias eu agradeci muito a Deus, né, pela sua vida, apóstolo, porque o Senhor, né, teve a sensibilidade. Isso é ser sensível. O Senhor teve a sensibilidade de ir na China. O Senhor teve a sensibilidade. O profeta Dejaí, que foi... Pois é, vocês tiveram a sensibilidade de fazer isso em 2002, foi de uma grandiosidade para a nossa nação, sabe, precisa, extraordinária. Por quê? Porque Deus, ele é fiel em tudo que ele faz. E quando eu fui, esses dias eu fiquei pesquisando, né, todos os sinais que Deus foi dando. Olha quantos sinais Deus foi dando. A palavra diz que Deus deixou os astros para ser sinalizadores. Quando nós não conseguimos ouvir os profetas, pelo menos a gente olhar os sinais, sabe? E olhamos que no livro de Jó, o livro de Jó 38, versículo 31, 32, 33, diz o seguinte: Jó faz esse questionamento, né? Deus faz esse questionamento a Jó, diz: você pode amarrar as cordas da Pleiades, ou afrouxar o cinto de Órion? Pode conduzir as constelações do zodíaco em suas estações? Ou guiar a grande ursa com as suas crias? Você conhece as leis dos céus? Pode determinar o modo em que eles afetam a Terra? Quando foi o ano retrasado, a astronomia, ele começou a dar os primeiros sinais, ele dizendo que havia uma terceira constelação, que agora não era mais 12, representando os 12 meses. E eu comecei a estudar por causa do nome da constelação. Por quê? Porque a constelação chamava Serpentário. E eu comecei a estudar porque é bom a gente entender que astrologia e astronomia são bem diferentes. Astrologia estuda a divindade dos tronos. Estuda isso, a divindade dos tronos. Que cada trono
É né? uma O apóstolo Léo falou isso aqui essa semana com muita propriedade, muita graça de Deus. São os 12 tronos e que o Senhor desceu. E é interessante. E tem esse trono que ele não tem trono. Por quê? Porque a astrologia, ele não reconhece essa constelação. Porque diz que não tem mês. ela é Então, 13ª. essa 13ª, ela não é reconhecida só Serpentário, pela astronomia. ok, Astronomia serpentário. A é serpentária, a 13ª, ela não está constando na lista dos 12, portanto, ela não é considerada um trono. ela não é considerada. E o que foi que aí eu fui pesquisar? Quando foi que ela foi descoberta? Que foi a NASA que descobriu. Como foi que ela foi descoberta? Em que ano ela foi descoberta? Como eles agregaram ela nesse tempo? E o que eu descubro? Eu descubro algo muito interessante. Primeiro, em 1920 teve a gripe espanhola. Em Certo, 1920. certo, certo. Quando chega 1923, aparece uma estrela nebulosa, muito assim fraquinha. Ok. Quando chega 1925, essa estrela, ela fica mais forte entre duas constelações. Então, o que é que a NASA achava estranho? Ela no meio, imprensando as constelações. Só que ela não era considerada constelação, porque para ela ser considerada constelação, ela tem que chamar as Pleiades, como está escrito, ela tem que arrastar as estrelas até ela. E o que acontece com isso? Acontece que ela ficou lá quietinha até 2010. Então vamos revisar. Em 1920, que é o ano praticamente que termina a Segunda Guerra Mundial, vai de 1914 a 1919, finalzinho de 19, início de 20, começa a surgir uma estrela. Isso tem 100 anos, agora vai fazer 100 anos. 100 anos, 100 anos agora, fez agora em 2020. Exatamente 100 anos, teve a gripe espanhola e nasceu uma estrela que estava puxando a Pleiade, as outras. Porém, ela não puxava naquela época. Ela apenas não puxava. bem no Aí, coração. não puxava. Segundo a NASA, em 2010, segundo a NASA, né, em 2010, eles falam que a rotação da Terra passou por uma mudança. Então, que as estrelas que passou por uma mudança estrelar, uma rotação estrelar, e ela foi e arrastou. Então, 2010, eles entenderam que era uma constelação, mas que tinha que esperar. Que tinha que esperar, por quê? Porque se não fosse, elas iam se afastar, que teria sido por causa da rotação, mas elas ficaram por 4 anos lá, como estão até hoje. Então, 2014, eles reconheceram como essa constelação de Serpentário. E o que eu fiquei impressionada, né, é que o homem, né, eu olhando, o homem ele vive no tempo. Ele vive no tempo. Enquanto Deus, ele pode dar passos fora e dentro do tempo. Ele é eterno. Por quê? Né? Por quê? Porque o tempo está de acordo ao seu plano. Então, Deus vê tudo de uma vez. E por isso, as nossas mentes, quando ele mostra coisas que ele espera que a gente dê crédito e que a gente entenda o que ele está falando, né? E eu acredito que foi por isso que a tribo de Isacar, eles se superaram nisso, porque eles conseguiram, está lá escrito em Segundas Crônicas, se não me engano, Segundas Crônicas, esqueci agora onde
Já tenho anotado aqui. Segundo as crônicas, se não me engano, é 12, versículo. Especialistas em discernir os tempos. Que eles conseguem ser sábios para Sabe? discernir os tempos e os modos. E eles conseguiam com isso, né? Vendo as coisas. Eu vi muito o apóstolo Léo falar essa semana. Então, isso é muito profundo. Quando os profetas ele recebe uma revelação profética, né? Ele precisa decretá-la ou fazer algo. Então, a atmosfera na qual o profeta decretou segue o tempo do céu e não o tempo da terra. Então, se apóstolo Léo, porque Deus não disse assim, olha, você vai fazer isso por causa disso e disso, eu tenho certeza que Deus disse a ele algo. Deus deu o ponto final. Qual foi o ponto final? Deus disse, você vai estabelecer meu governo. Com certeza Deus falou isso. Você vai estar estabelecendo, falou com ele, com o profeta Dejaí, você vai estar estabelecendo o meu governo, o governo do Messias, o reino do Cordeiro. Com Sim. certeza. Todos os atos Mas, que faz sempre tem a ver com essa implantação do reino. É pois é, antecipar a implantação do reino. As outras coisas quatro vai já de construir, dois de construir. Então, é ações destruidoras para depois implantação. Isso, isso. Então, nossas ações, O pessoal postou aí, elas, a Crônicas 12:32 estão avisando. Obrigado, Débora. nossas ações, Falaram que é a Primeira Guerra. Eu errei, falei segunda. A primeira é 14:19, a segunda 37:45. Isso aí. isso. Nossas ações deslocam o tempo. Ele faz com que, foi isso que aconteceu. Tudo estava organizado em um propósito. Então, o senhor Ibejaí criou a atmosfera e o tempo veio e estabeleceu a quebra. Então, tudo, vamos dizer assim, a gente ainda corre perigo? Corre. Mas desorganizou o plano. Ele não é mais esse homem do plano. Pode Sim, ser outro. a, Mas esse que era o homem perfeito, que foi escolhido para esse plano, no ventre da mãe, ele foi impedido nele. E amém. foi por causa da construção, Exato, exato. Só sabe? duas coisas. Queria auxiliar em duas coisas aí. Essa questão do conceito de tempo, o tempo vai durar o tempo apenas. Porque tem uma hora que não teremos mais contagem de tempo, nem sol, nem lua, É, e eternidade, segundo é o livro do verdade. Apocalipse fala desse encerramento. E para que existe, então, a contagem de tempo no sentido mais profundo? É porque existe um tempo para o fim do mal. O tempo ele só é contado para estabelecimento do final da maldade, das ações satânicas. Depois disso não precisa mais. Segundo alguns sábios que nos passaram isso. A questão tempo, por que os demônios ficaram furiosos com Jesus quando ele foi expulsar alguns lá? Eles disseram, por que viesse nos atormentar antes do tempo? Olha a pergunta que Satanás, os demônios falam, você veio nos atormentar fora de tempo. Não é tempo ainda de nós sermos lançados, ou de encerrar nosso governo. Então, eu me lembro, quando eu e o Dejaí, ele está aqui, ó, ele está aqui na live, dá um sinalzinho aí, meu amigo Dejaí, ele está assistindo. Nós chegamos no Japão, a primeira vez, em 2001, e o Senhor falou, eu quero que vocês vão até Osaka, uma cidade bem ao sul, e lá tem um templo, e lá é um altar de um espírito que está há 1.800 anos. E chegou o tempo dele acabou. Ele não pode mais operar na Terra. Acabou. E Deus explicou para nós que a função daquele espírito era
implantar o credo shintoísta na mente de cada geração que nascia no Japão. Então ele falou, a hora que prendê-lo, o povo japonês vai nascer sem o implante do credo nas próximas gerações. Então vai nascer uma geração sem a mentalidade shintoísta, isso não vai ser mais tão forte. Por milênios foi sempre plantado isso em cada geração. E ele falou, o príncipe, o espírito responsável para guardar essa porta e fazer essa maldade, ele está em Osaka, está no templo, tal, mostrou, e a gente saiu daqui com essa visão, chega no Japão, e Deus guia através do profeta Dejai, nos guiou dentro das ruas, até encontrar. Eu estou falando de 2001, gente, sem GPS, sem Waze, sem internet toda hora. Era o céu e a terra e vamos chegar. Você pega um avião para achar um lugar desse no Japão? Espera aí, é muita... Duvidar num trem desse, nós já andamos de uma dimensão extraordinária com isso. Então, só para explicar a questão do tempo. Quando nós chegamos, engraçado, faltavam 10 minutos para o templo fechar. Foi o tempo da gente entrar, olhar, visualizar tudo que Deus tinha falado aqui pela equipe profética. Deus falou como que era o lago que estava lá, como era o jardim, como era o local, e a gente ia saber a hora que chegasse, a gente ia ver esse cenário. E nós vimos exatamente. Outro dia eu estava pesquisando aqui pelo Google Earth, baixando assim, e eu achei aquele lugar. Achei aquele lugar que a gente visitou. Falei, meu Deus, olha, 2001 tivemos aqui. E quando nós entramos e olhamos tudo, foi o suficiente. Chegou o horário, o pessoal disse, vai sair. A hora que nós saímos, Soberano complica, descomplica e acha que ele explica. Tô glória, o pessoal está fazendo uns comentários engraçados aí. Quando nós saímos, o Espírito falou, olha, agora vocês não precisam mais da coisa física, porque vocês já têm tudo na dimensão de mente. Então eu falei, puxa vida, nós fomos tirados rapidamente, não deu tempo de orar. O Senhor falou, não, vocês já pisaram, já viram, então é suficiente. Do lado de fora nós podemos orar. E o interessante, Jússi, é que quando começamos a orar, aquele espírito que estava lá naquela região, o trono que estava lá, sabe qual foi a argumentação dele? Ele falou assim, eu não vou obedecer, eu não tenho que obedecer. Porque Deus falou assim, falou para a gente dizer que era o fim dele tinha chegado. Acabou. Agora ele ia entrar em prisão eterna. E quando ele disse não, o Senhor falou, fala com ele que é só porque o tempo acabou. Faz assim, faz esse gesto para ele. Quando nós fizemos esse gesto, ele caiu. E eu vi por que os demônios argumentavam com Jesus, dizendo, por que veio nos atormentar antes do tempo? Esse é um argumento fortíssimo. E tanto é que Jesus deixou eles ficar lá, tipo, expulsa daqui, mas põe ali. Tirou do endemoniado gadareno, mas enfiou nos porcos e eles ficaram lá. Porque não tinha chegado o tempo de banir. É mesmo. Interessante? E ali não, Deus falou, chegou o tempo, acabou. Tanto é que a gente não expulsava mais demônios, não. A gente ordenava que eles entrassem para o abismo eterno e acabou. Então, a Bíblia vai mostrando que os últimos que serão presos, quem vai ser? O dragão, o falso profeta. Lembra? Os últimos que vão pegar, e não vai ser humano, não. É só Jesus que lida com eles. Só ele. Então, Jesus com aqueles anjos que vêm com aquelas correntes e vão prender, os maiorais, o finalzinho. E aí, a hora que prende esses que estão no finalmente, os chefes finais, talvez esse 13º que está chegando para ser preso no final, aí é uma questão de limpeza da mentalidade humana só. Então, a questão do tempo é muito importante. Essa questão do tempo para a questão demoníaca é o sinal que acabou a estação deles. Porque para Deus depois vai ser uma outra dimensão eterna, né? Deus opera no eterno. Agora, essa foi a primeira coisa que eu queria acrescentar e esclarecer.
Outra coisa que talvez mereça um esclarecimento para a maioria é quando a gente fala trono. Para nós, eu e você, que está lidando com batalha, com libertação e com os 12 tronos, e para quem já leu também, tudo bem, compreende rápido. Mas quando explicamos sobre tronos, nós estamos falando de 12 tronos, que são, na verdade, 12 constelações que governam. Cada uma tem uma ingerência maior sobre a Terra no mês que ela é o mês dela. Então, por exemplo, eu nasci em março, eu não era nascido de novo, eu nasci na carne. Eu nasci de pai e nasci de mãe, nasci do sangue apenas. Então, quem tem só um nascimento, de quem ele é filho, ou quem domina sobre a mente dele? Aquele trono do mês do zodiacal onde ele nasce. Então, aquele trono zodiacal que vai, por exemplo, o meu lá termina mais ou menos, o meu é 20 de março, é o último dia daquele chamado peixe, né? Então, no meio de fevereiro até o 20 de março, 20 de fevereiro, 20 de março, então toda pessoa que nasce ali, o trono que foi nomeado pelos homens, chamado peixe, que na verdade é Netuno, é o trono do domínio das águas, e é o 12º. Na verdade, fecha o ciclo zodiacal ali no 12º. Depois, a partir do dia 21, é o trono de guerra, Áries, que vai começar, então, a partir do dia 21 de março. Esses 12 tronos, então, eles controlam os nascimentos, eles controlam a mente, a vida das pessoas, até que elas possam nascer de novo. Se elas não nascerem de novo, os impulsos dessa pessoa, os sentimentos dela, estão sob um governo de um trono, que aí você casa com outra pessoa de outro trono, e aí você passa a ser também misturado com os sentimentos dela, e passa a ser um com essa pessoa, mas ela traz do trono daquele mês. Aí você tem filhos, eles vêm em meses diferentes, e os tronos vão se interligando pelos laços de família, e assim vão conduzindo a cultura, o pensamento, os sentimentos e todos os atos culturais. E aí tem, por exemplo, a cidade onde você nasce. Qual é o espírito governando a cidade? Vai depender de duas coisas principais. O espírito do fundador da cidade, o trono que ele pertencia, e qual é o trono da autoridade política que está agora sobre a cidade. Então, essas duas influências são as mais fortes para conduzir os destinos da cidade ou da nação. Então, quando não há novo nascimento, quem conduz é a mente dos tronos. A pessoa está dizendo, então não tem o livre-arbítrio? Sim, tem o livre-arbítrio, mas ele é controlado por influências. Você tem livre-arbítrio? Tem, mas você tem pensamentos igual do seu pai e de sua mãe. Você tem características da cultura, a língua, o sotaque que você fala é da região onde você nasceu. Isso não tirou o teu livre-arbítrio, mas te induziu a aceitar coisas que você não, se fosse noutra região e outra paternidade, você usaria o livre-arbítrio de forma diferente. Então existe o livre-arbítrio, mas existe uma condução. Você não está impedido. Por isso que você pode ser salvo. Por isso que você pode aceitar Jesus. Ou negá-lo. Por causa exatamente... E lá em Isaías, né, 58, versículo 14, diz que o Senhor nos fará cavalgar sobre os altos da terra. Os altos é acima desses tronos. Exato. E nos sustentará com a herança de Jacó, nosso pai, porque a boca do Senhor falou. Né? E lá também em Colossenses diz que o Senhor nos transportou do reino, do império. Império significa o quê? Tronos. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Exato. Então, quando nós estamos em Deus, a meta aí essa mazal, né, essa condenação, ela perde a autoridade. Então, as constelações governam até você ficar livre delas.
Até você ter, primeiro, novo nascimento. Segundo, precisa estar cheio do Espírito, e conduzido e ouvindo o Espírito. E a última etapa, que é a mais difícil, é limpar todas as marcas de